No momento que estou gravando esse vídeo, já são 107.879 mortes por causa do Covid-19. O nosso país e o mundo enfrentam uma tristeza praticamente sem precedentes. E nós precisamos de Deus, precisamos da fé para passarmos por esse momento muito difícil. E por isso nesse vídeo eu quero dar 4 dicas para você. 4 dicas para você superar este momento difícil, esse momento de profunda dor, especialmente você que perdeu um ente querido e que está extremamente preocupado quanto ao futuro. Eu também quero lhe mostrar uma outra coisa nesse vídeo. Existe uma perda ainda maior do que a vida neste mundo. E eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o final para que você entendesse bem o que eu quero lhe transmitir nessa ocasião. Quero lhe dar 4 dicas, porque nós precisamos de Deus para enfrentarmos tudo isso e para vivermos inclusive o nosso luto. A primeira dica que eu quero dar para você: apegue-se à promessa bíblica de proteção. Eu não vou entrar aqui no detalhe agora por que Deus permite que algumas pessoas morram e outras não. Isso é um tema para um outro vídeo. Mas eu queria que você, que continua vivo, que continua lutando, se apegasse a esta promessa do Salmo 34:7. Eu vou ler os textos hoje na Nova Versão Internacional. E o texto diz assim: o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Apegue-se a esta promessa de proteção. Apegue-se a esta promessa de que Deus tem um anjo da guarda protegendo você. Quando o texto diz que o anjo do Senhor, nesta versão, é guardião, na Almeida, por exemplo, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esta palavra acampar seria mais ou menos, se existisse esse termo na nossa língua, tabernacular. Ou seja, o anjo literalmente arma um tabernáculo, uma tenda ao redor daqueles que amam a Deus e o temem. Agora, Deus pode permitir em sua soberania que essa pessoa descanse mais cedo na morte, por vários motivos, e nós não temos todas as respostas. Um deles é porque muitas vezes nós, mesmo sendo filhos de Deus, podemos não estar cuidando devidamente da nossa saúde e estarmos com o nosso sistema imunológico forte como poderia estar. Outro motivo: Deus pode permitir que outras pessoas, que filhos seus descansem o sono da morte, porque eles não suportariam os momentos finais e mais angustiosos que virão sobre o mundo pouco antes da volta de Cristo. Este é um pensamento de Ellen White. Eu dei aqui para você algumas possibilidades, mas como eu repito, este é um assunto para um outro vídeo e nós não temos todas as respostas. Mas eu quero que você apegue-se a esta promessa de proteção. Não é? Confie na proteção de Deus. Converse com Deus em oração. Peça para Ele cumprir as suas promessas em sua vida. E você pode ter certeza de que você vai ter no seu coração paz, tranquilidade e forças para encarar este momento difícil pelo qual a humanidade está passando. A segunda dica que eu lhe dou, além de se apegar à promessa de proteção, apegue-se à promessa da ressurreição. Biblicamente, a morte, ela não é o fim, ela é só um até logo. Um até logo, até o momento em que Cristo vai voltar para ressuscitar os mortos e dar a eles a vida eterna. Eu vou ler para você um texto que se encontra em João 11:25. E se você crê em Jesus, mesmo que seja no Cristo histórico, mas se você crê que o Cristo histórico não falou nenhuma mentira, consequentemente você vai ter que crer que ele também é um Cristo divino. Ele é, como diz João 1,14, o verbo, o agente ativo da criação, a pessoa da divindade que se fez carne e habitou entre nós. Então, se na sua concepção Jesus não mente, mesmo que a princípio você não creia,
no Jesus divino, ele disse em João 11:25 o seguinte: Jesus disse, né, em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá mesmo depois de morrer. Atos 3,15, né, o apóstolo chama Jesus de o autor da vida. Então, se ele é a ressurreição e a vida, se ele venceu a morte, e ele tem, de forma simbólica, as chaves da morte, da sepultura, como diz Apocalipse 1,18, não tenha dúvida alguma de que a morte do seu ente querido é só um sono, um descanso, um até logo, até o dia da volta de Cristo. Então, conforte-se com a doutrina da ressurreição, estando certo de que o seu ente querido não deu um adeus definitivo para você, é só um até logo. Quando Cristo voltar, ele vai destruir esse último inimigo nosso chamado morte, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55. E você tem que se apegar a esta promessa, porque Jesus nunca mentiu e não será agora que ele vai mentir. A terceira dica que eu lhe dou: viva o seu luto. Não é errado, muito pelo contrário, é fundamental que, sendo você um cristão ou não, você viva o seu luto. É importante que você chore, é importante que você desabafe, é importante que você grite se tiver vontade, né? Mas óbvio que você, com a ajuda de Deus, também tem o domínio sobre as suas emoções, mas isso não significa reprimir suas emoções. Você tem que expressá-las da forma correta. E uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer no momento de luto é vivê-lo. E eu vou lhe mostrar que biblicamente não há nenhum erro nisso. Olha o que Jesus Cristo fez quando seu amigo Lázaro morreu. E olha, Jesus é Deus, ele ia ressuscitar Lázaro, e olha como que Cristo viveu o seu luto em João 11:35. Jesus chorou. Este é o verso mais curto da Bíblia, porém um dos mais significativos. Mesmo tendo o poder para ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Primeiro, por ver a tristeza das pessoas que estavam chorando pela morte de Lázaro. Segundo, porque Cristo também olhou para o futuro e viu quantas pessoas morreriam ainda por causa do pecado. E terceiro, Cristo, obviamente, expressou o seu sentimento, ele viveu o seu luto. Então você precisa viver o seu luto. Viver o luto não é falta de fé. Muito pelo contrário. Quando você não vive o seu luto e não expressa suas emoções da forma correta, elas vão para o seu corpo. Por isso existem as doenças psicossomáticas, ou seja, saem da psique e vão para o soma, ou seja, no grego corpo, né? Então, viva o seu luto, chore, converse com pessoas de sua confiança, fale com Deus da sua tristeza, da sua chateação e pergunte para Ele: Senhor, por que aconteceu isso? Ele vai lhe dar uma resposta em sua palavra, e se ele não der a resposta agora, ele dará no futuro. E se ele ver que você não está preparado, preparada para essa resposta, ele vai dar para você no céu durante o milênio. Mas tenha certeza de que Deus, com muito carinho, vai lhe abraçar e vai lhe confortar. E a quarta dica que eu lhe dou e última: lembre-se que a maior tragédia não é a morte, mesmo que ela seja um grande inimigo que nos provoque muita dor. A maior tragédia é a morte sem Deus. É a morte de uma pessoa que nesta vida desperdiçou todas as oportunidades de salvação. E você e eu somos chamados por Deus, primeiro, para não desperdiçarmos as oportunidades que Ele nos dá. E segundo, Deus nos chama para ajudarmos outras pessoas a não desperdiçarem as oportunidades que Ele está dando a elas. Eu vou mostrar para você, biblicamente, que a maior tragédia de uma pessoa é morrer sem Deus, é morrer sem esperança, né? E aqui em Marcos, capítulo 8, verso 36, entre outros textos, encontramos o seguinte, ó. Diz assim: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Outras traduções, não é? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, uma morte
Sem Deus, esta é a maior tragédia. É por isso que 2 Coríntios 6,2 diz que a nossa salvação e a salvação das pessoas a quem amamos, ela pode ocorrer apenas em vida. Porque depois da morte, o destino de cada pessoa será selado para sempre, para a salvação ou para a perdição. E 2 Coríntios 6,2 diz assim: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. E por que tem que ser hoje? Porque Hebreus 3, 13 a 15 diz que se nós deixarmos a salvação para amanhã, o nosso preparo para amanhã, nós podemos endurecer o nosso coração por causa do engano do pecado. Então a oportunidade de salvação é nesta vida. Certa vez, alguns colegas cientistas de Isaac Newton disseram para ele o seguinte: se você chegar ao fim do mundo e você descobrir que Deus não existe, que vantagem você teve em crer em Deus? Aí Newton fez uma análise com eles, muito interessante. Newton disse assim: bom, para sermos justos, eu tenho que ter 50% de chances de estar certo, ou seja, Deus existe, existe um juízo final e vai existir uma vida, depois desta vida. E vocês têm que terem também 50% de chances de estarem certos. Deus não existe, A morte realmente é o fim de tudo e não temos uma expectativa de uma vida além desta. Se chegar ao fim do mundo e eu descobrir que Deus não existe, o que eu perdi? Eu não perdi nada. Eu tive uma vida feliz, de fé, de esperança, de ciência. Eu não perdi nada. Agora, se chegamos no fim do mundo e eu estava com a razão e Deus existe e existe uma vida eterna, você que não crê em Deus perdeu tudo. Sabe por quê? Porque a salvação é só para quem crer. Então Newton nos mostra que até por uma questão de lógica é muito mais seguro crer em Deus do que não crer nele. E eu finalizo dando a você 2 conselhos. Relacione-se com Cristo e não desista dele. Lucas 21:19 ele diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, a vossa vida eterna. Então relacione-se com Jesus e não desista dele. E o segundo conselho que eu lhe dou: pregue a palavra de Deus para o máximo de pessoas que você puder, para que a dor no coração de Deus seja menor depois da volta de Cristo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão rejeitar a Cristo. Muitas pessoas vão rejeitar a Deus. Apocalipse 20, versos 8 a 10 diz que o número de perdidos é como a areia do mar. Então, quanto mais pessoas ouvirem falar de Jesus, aceitarem o plano de salvação e serem salvas, menos dor existirá no coração de Deus ao longo da eternidade. Veja que privilégio. Deus, você e eu, mesmo sendo pecadores e falhos, pela pregação do Evangelho, ao levarmos uma mensagem de esperança, ao levarmos a doutrina da ressurreição, ao mostrarmos que Cristo está vivo e que Ele vai ressuscitar os mortos e que Ele um dia vai voltar pela segunda vez, nós podemos aumentar o número de pessoas nas fileiras de Deus e assim amenizar a dor no coração, entre aspas, de Deus ao longo da eternidade. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 4,2, prega a palavra. E eu vou finalizar lendo esse texto na Nova Versão Internacional, porque uma vez que você e eu recebemos de Deus o privilégio de sermos salvos do pecado e da morte eterna, nós não podemos esconder essa maravilhosa notícia das pessoas que nós amamos. Porque lembre-se, pior do que morrer pelo Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade é uma morte sem Deus, é uma morte sem esperança. E por isso, 2 Timóteo 4,2, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino. Pode ter certeza que se você fizer isso, a promessa de Daniel 12, verso 3 vai se cumprir na sua vida.
Lá é dito que aqueles que a muitos conduzirem para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Eu desejo que Deus conforte a você que está passando por um momento de dor e que Deus use a você também para falar a outras pessoas de que em Cristo existe esperança, existe vida eterna, existe uma segunda vinda, existe a doutrina da ressurreição. Espero ver você num outro vídeo, espero que você participe aqui do canal, que você se inscreva, ative as notificações e peço que você compartilhe esse conteúdo com muitas pessoas que com certeza estão precisando dele. Receba o meu abraço carinhoso, receba o meu respeito, receba as minhas condolências pelo momento que você está passando e fique com Deus. Talvez você precise de ajuda para instruir seu filho adolescente a permanecer nos caminhos de Deus, a ter maior maturidade para enfrentar a vida e, obviamente, para ter saúde emocional enquanto aguarda a volta de Cristo. E eu quero lhe ajudar nisso. Eu preparei um e-book, um material com algumas dicas que vão ajudar a você que é pai, que é mãe ou que é avô, ou a você mesmo que é adolescente, com dicas bíblicas e também de alguns psicólogos cristãos, para que o adolescente possa ter uma adolescência fluida, bem vivida, com saúde e que realmente sirva de base para uma fase adulta saudável. Então, se você quiser receber este material, bem como uma série de e-mails que eu enviarei sobre este assunto, você pode ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link, digitar os seus dados e aí eu poderei mandar para você. Imediatamente você poderá fazer o download do e-book, será um presente meu para você, para que você seja estimulado, estimulada a aprender mais e a cuidar do bem mais precioso que você e eu temos, que são os nossos filhos. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. Né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero a você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.